Que Deus abençoe a todos, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre sua vida. Estamos de volta com o nosso quadro A Bíblia Responde. E nós vamos já para a nossa pergunta do dia de hoje, que nos foi enviada por um amigo internauta. A pergunta é a seguinte: tenho muita dificuldade em compreender a passagem de Romanos 13, que nos orienta a estarmos sujeitos às autoridades. Como se sujeitar às autoridades corruptas que prejudicam o povo e destroem a nação? Um exemplo disso é Adolf Hitler. Bom, essa é a pergunta do nosso amigo internauta. Vamos ler a passagem que ele menciona de Romanos 13. Eu quero colocar aqui já no seu monitor para você poder acompanhar comigo. A passagem vai aparecer agora, Romanos 13, do versículo 1 ao versículo 7. A passagem diz assim: da obediência às autoridades. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos, condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme. Teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Muito bem. Eu quero agradecer a pergunta do nosso amigo, que com essa pergunta nos ajuda a trazer esclarecimentos para todos aqueles que têm amor e querem de fato aprender cada vez mais a palavra de Deus. Bem, eu gostaria que você observasse que toda autoridade ela é constituída por Deus. Você sabe quando deu início a legislação? Foi através de Moisés. Moisés foi o primeiro legislador, foi o primeiro a trazer a lei aos homens. Houve um período em Israel que o povo, a nação, era cuidada, ela era orientada e dirigida por juízes. Homens foram levantados no meio do povo com autoridade. Depois veio a época da monarquia. Veio o primeiro rei de Israel, que o próprio povo clamou a Deus pedindo que eles tivessem um rei. Deus então permitiu, através do profeta Samuel, que um rei fosse instituído. E veio então o primeiro rei, chamado Saul. Em seguida, tivemos o segundo rei, chamado Davi. E é nesse ponto que eu gostaria de fazer uma reflexão com você. Foi instituído o primeiro rei, Saul. Esse rei não agiu com equidade. Esse rei não agiu conforme a vontade de Deus.
Resultado: Deus o rejeitou e instituiu um outro rei no lugar dele, que lhe agradasse. Observe, amiga e amiga, que Deus não foi contra a autoridade, mas Deus foi contra a pessoa revestida daquela autoridade. Então observe que quando em Romanos 13 nós lemos sobre a submissão à autoridade, nós devemos respeitar que existe uma organização hierárquica na nossa sociedade. No Brasil nós não temos rei, mas temos um presidente, temos ministros, né? Ministros do Supremo, temos, por exemplo, governadores, nós temos senadores, nós temos, por exemplo, prefeitos, temos vereadores, nós temos uma série de autoridades que governam o nosso país, que governam a nossa nação. Ora, em alguns momentos, em dados momentos, nós temos bons governantes. Nesse caso, nós não temos o que temer, porque esses governantes irão trabalhar em função do benefício do povo. Há momentos em que essas autoridades, elas não agem com equidade, elas não agem com justiça. Nesse caso, nós podemos clamar a Deus para que remova essas más autoridades e podemos fazer até o uso do direito que nós possuímos. Por quê? Porque a lei, ela emana do povo para o povo. Se as pessoas que nós colocamos, elegemos para serem autoridades sobre nós, não estiverem trabalhando em nosso favor, nós podemos, além de clamar a Deus, podemos utilizar o nosso direito para removê-las do cargo que elas estão usufruindo naquele momento, no cargo que elas estão ocupando. Compreende? Então, nós não somos contra as autoridades. Não somos contra um presidente, governador, senador, prefeito, vereador. Não. Muitas vezes nós somos contra a pessoa que está revestida daquela autoridade. Quando a autoridade ela governa de acordo com aquilo que é correto, nós não temos o que temer. Por quê? Porque está trabalhando em favor do povo, das pessoas. Essas autoridades, quando são justas e nós fazemos coisas erradas, aí nós devemos temer. Por quê? Porque elas foram instituídas, as autoridades foram instituídas justamente para corrigir aquilo que está errado, pelo benefício da nossa sociedade. Mas que fique claro isso. Quando a Bíblia fala sobre a autoridade, é sobre aquela unção que está sobre aquela pessoa. E nem sempre a pessoa que está ali é digna daquela unção. Nós fazemos as escolhas erradas. Então, nós temos que nos submeter à autoridade. Nem sempre à pessoa revestida daquela autoridade, porque ela pode estar governando para o mal da nação, como foi o caso de Adolf Hitler. Poderia ter sido um grande administrador, um grande líder. Foi um péssimo líder. E por ele ter sido um péssimo líder, foi reprovado, é reprovado e terá que prestar contas diante de Deus das atrocidades que ele cometeu. Nós temos um caso no Novo Testamento. Herodes, que foi um péssimo governante. Ele mandou matar crianças. Deus teve que pedir a um anjo, ordenar a um anjo, para avisar Maria e José que fossem para o Egito até que esse governante fosse removido. Quando Herodes morreu, o anjo mandou eles voltarem para Israel. João Batista denunciava as péssimas obras de Herodes, que era um homem adúltero. João Batista não se calou diante dos erros do rei.
João Batista não se calou diante da má conduta do rei. Ele denunciou e pagou caro por isso. Porque João Batista foi degolado, né? Teve sua cabeça cortada e colocada numa bandeja. Porque ele estava denunciando. Então veja, ele como um homem de Deus, não se sujeitou aos erros do rei. Ele denunciou os erros do rei. Mas ele não foi contra a autoridade. Ele não foi contra a autoridade de Herodes. Ele apenas denunciava os erros de Herodes. Nós não somos obrigados a fechar os olhos para aquilo que é errado. Mas nós não podemos nos levantar contra a autoridade. Porque o presidente está ali, o rei está ali, o governador está ali para a boa administração do país. E nós precisamos aceitar isso. Agora, a pessoa que está revestida dessa autoridade, isso é outra conversa. Se está administrando bem, ótimo, não há o que temer. Está administrando mal? Vamos fazer o que tiver que ser feito para removê-lo e colocar alguém que vai cuidar do nosso país de maneira justa, correta, em favor do nosso povo. Tá bem? Então, é isso que a Bíblia fala aqui em Romanos sobre a obediência às autoridades. Nós não podemos usar da nossa liberdade para dizer o seguinte: eu não tenho que me submeter a ninguém. Tem sim. Temos que nos submeter ao pai, à mãe. Temos que nos submeter às nossas autoridades espirituais. Você deve procurar obedecer e ouvir e praticar aquilo que o teu pastor te ensina. Nós temos governantes políticos. Enfim, autoridade sim, erro não. Tá certo? Espero ter respondido a pergunta, espero ter esclarecido e que isso seja realmente um grande aprendizado para todos nós. Bem, nós voltamos no próximo programa para mais uma pergunta, para responder mais uma pergunta. Porque, como eu digo sempre, se você tem uma pergunta, a Bíblia sempre tem uma resposta para você. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá!